a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Fiquei muito impressionado com a teoria especial que diz que tudo que é possível acontece. E aí, aprendiz, mais uma semana, gente, aqui juntinha. Como é que tá a força do lado daí? Olha, esse episódio é falando muito sobre escolhas. Eu fiquei pensando no título dele por vários motivos. Ele também é resultado de um livro que eu li na viagem pra Polônia. E eu terminei ele e ele me trouxe várias memórias, assim, de escolhas e decisões que eu fiz ao longo da vida. Enfim, é um livro muito bom. O nome dele é Em Outra Vida, Talvez, que é da... Como é o nome da autora? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, mas é uma autora que eu gosto muito, acho que eu já falei dela aqui. Os livros dela são bem levezinhos, são os livros que eu seleciono ali pra poder ler quando eu não tô lendo livros que me ensinam muito, né? Apesar que esse livro é levezinho, um romance, mas me ensinou bastante. E antes de começar esse episódio, eu quero te lembrar do nosso Apoia-se. R$5 por semana você consegue apoiar o nosso trabalho para dar continuidade ali para esse espaço que não é terapia, mas é terapêutico. Toda quarta-feira sai episódio novo. E com o Apoia-se você continua ali dando a manutenção pra gente postar toda semana, tá bom? É isso. Essa terceira temporada, eu tava refletindo muito com o Adolfo, né, sobre a identidade visual, né? Não sei se você percebeu, as últimas capas estão trazendo uma outra identidade. E a gente ficou pensando, né, o que é que queríamos transmitir nessa temporada. E eu acho que os 2 últimos anos, pra mim, foram anos de muita mudança e de muita plantação, sabe? Eu plantei sementes nos 2 últimos anos. E eu sinto que esse ano tá sendo um ano, que será um ano, né, de colheita, de um ano de amadurecimento, de florescer. Então, acho que a palavra que reina esse ano aqui no podcast vai ser isso. Amadurecimento e cura, que são palavras que não tem como sair do nosso podcast, que tá na essência. Quando eu abro esse espaço para refletir junto com você e trazer, né, a minha vulnerabilidade, é pra gente buscar uma cura coletiva. Eu não quero me curar sozinha, mas acho que é amadurecimento. Eu tô me sentindo muito mais madura. Acho que eu entrei um ano muito mais madura. E espero que a gente consiga amadurecer juntinhas. Então eu vou dar aqui um panorama do livro. Eu terminei esse livro, e aí eu comecei a ler ele na viagem, mas eu terminei ali, os últimos capítulos eu terminei já em casa. Terminei semana passada. E aí eu fiquei toda empolgada, tanto é que no final, e eu vou ler também essa parte final pra vocês, eu falei com o meu querido, não, eu tenho que ler essa parte pra tu. Eu fui contar pra ele toda animada, e eu falei, olha, isso aqui vale um episódio. Falando sobre essas escolhas, né? Tem aquela música, cada escolha uma renúncia sem a vida, estou lutando pra me recompor. E eu acho que a vida adulta mostra isso no nosso dia a dia, né? Literalmente, cada escolha traz uma renúncia. Eu tava conversando com uma amiga minha mesmo, que agora ela vai ser mãe. Ela já tá, né, no 7º mês de gestação. E ela recebeu uma oportunidade de trabalho que não coincide agora com a fase que ela tá vivendo, porque ela teria que viajar muito e tal. E daqui a pouco ela vai parir e tudo mais, ela tá com um bebê recém-nascido. E aí é isso, né? Eu falando com ela, falando, amiga, vai aparecer outra oportunidade, você é uma profissional incrível e tal. Mas cada escolha é uma renúncia. E eu acredito e sinto que, enquanto mulheres, a gente tem que renunciar de muito mais coisas, né? Se a gente decidir fazer algumas escolhas. Até, por exemplo, nesse lance da maternidade. Quando você decide ser mãe, não, eu vou ser mãe, quero ter um filho. Um pai presente, um pai funcional ainda não vai anular o tanto de responsabilidade que a mulher tem, né? Espero que todos vocês tenham parceiros que não deixem você sobrecarregada, mas ainda assim é o nosso corpo que muda, é a nossa carreira que também passa por mudanças, às vezes de dar uma pausa e tudo mais. Então, a gente tá renunciando muita coisa pra estar ali, abraçando essa escolha. E aí, quando a gente decide também não ter filho, tem um julgamento, né? Tem aquele peso também, eu acredito que possa ter um peso da dúvida de, será que eu vou mudar de ideia depois? Que agora tem até um movimento, né, dentro de uma certa bolha, acredito que tem um poder aquisitivo de congelar óvulos e tudo mais. Então, assim, cada escolha é uma renúncia, né? E aí, esse livro, Em Outra Vida, Talvez, ele é muito interessante, porque ele conta a história de Hannah, que ela é uma menina
que é dos Estados Unidos e tal, enfim. E aí ela morava em um estado e a família dela se mudou pra Londres por causa da irmã dela mais nova. Acho que a irmã dela tinha um negócio de balé, um negócio assim. E aí ela ficou na casa de uma amiga, Gabi, que é a melhor amiga dela, porque ela tava terminando o colegial e ia pra faculdade. Então, esse processo da faculdade, ela morou com Gabi e os pais de Gabi, né? Que eram muito próximos e tudo mais. E depois que ela terminou a faculdade, ela foi explorar o mundo. Ela foi ser nômade, ela foi pingando de estado em estado nos Estados Unidos, porque tem uma... Nunca fui nos Estados Unidos, mas tem essa mudança muito grande de estado para estado, né? É um país muito grande. E aí, ela vai pingando de lugar em lugar, e chega um certo ponto que ela tá ali, acho que com 29, 28 para 29, e ela tem um caso com um homem casado. E esse homem casado, o que acontece? Ela, no início, os sinais estavam ali, mas ela não queria ver. E depois que ela descobriu, ela ficou naquele papinho, né, de que ele falou que ia deixar a família pra ficar com ela. E aí, depois de um tempo, ela caiu na real, viu que ele não ia deixar a família, e saiu desse relacionamento. Então, ela voltou pra cidade dela natal. Acho que é Los Angeles que ela mora. E aí, ela voltou pra cidade dela natal, e a Gabi, que é a melhor amiga dela, também mora lá. E elas continuaram o contato, elas eram amigas desde a infância. E ela, nos primeiros dias, ficou na casa de Gabi. E aí, ela voltando, ela tava ali, né, Gabi, uma grande amiga que falou, olha, isso aqui é errado, esse relacionamento é errado, mas acolheu ela, mesmo no momento de vulnerabilidade. Ela se arrependeu disso também. E aí, ela voltou pra cidade dela natal, com o intuito de recomeçar a vida dela. Achar um emprego, buscar uma estabilidade, porque ela estava nesses últimos anos da vida, nos últimos 6 anos, mais ou menos, ela estava nessa instabilidade, pingando de relacionamento em relacionamento, de trabalho em trabalho, de estado em estado. E aí, ela também tem um desejo de retomar um diálogo, né, com o namoradinho dela, da época do colegial, que ela terminou na época porque ele foi para outro estado fazer faculdade. Então, eles terminaram por causa da distância, mas eles se gostavam muito. E teve um período que ela pegou, logo arranjou outro namorado, com raiva e tal. E quando ele chegou na cidade, que ia pedir pra voltar com ela já tava com outro namorado. Então, a vida foi afastando eles, mas eles mantinham um certo contato, assim, vez ou outra. Mas ela tava muito ansiosa pra poder encontrar com ele pessoalmente, o Ethan. E aí, a Gabi organizou, Gabi também já estava casada, com uma casa, com a família e tal. Ela e o marido já estavam pensando em ter filhos e tudo. E tem uma festa ali pra ela, meio que de chegada, né? E aí, nessa festa de chegada, o Ethan tava lá, ela tava na maior expectativa pra ver Ethan. Ela tava com os amigos ali, da época que ela morava lá. Mas a expectativa melhor era pra ver o carinha lá. O amor das antigas, o primeiro namorado dela. E aí, no final da festa, ela falou, eu vou pra casa e tal. A Gabi chamou ela pra ir pra casa, na verdade, e falou, vamos pra casa agora. Ela tava indo. E o amorzinho dela chamou ela pra ficar, pra depois ver o que a noite dava. E aí, a partir desse momento aqui no livro, que é muito interessante, são capítulos que vão alternando, mostrando o que aconteceria se ela escolhesse ir pra casa com o amorzinho, o Ethan, sei lá como é que pronuncia, e o caminho que aconteceria se ela escolhesse ir pra casa com a Gabi, que era a melhor amiga dela. E aí traz muito essa reflexão, né? Que às vezes a gente fica com muita insegurança de tomar uma escolha. Olha, gente, eu recomendo você ler esse livro de qualquer forma, né? Mas para eu contextualizar o que eu quero falar, eu vou dar spoiler, né? Então, o que acontece? Na alternativa, parece que se divide em 2 mundos alternativos. E aí, porque esse livro eu li no Kindle, né? Então, eu sempre eu vou demarcando frases que me chamaram a atenção. Vocês veem aqui direto, eu lendo frases de livro, né? Eu faço isso nos livros físicos e também no Kindle. E aí ela fala, a vida é longa e repleta de um número infinito de decisões. Precisa acreditar que as pequenas escolhas não importam, que vou acabar onde tenho de acabar, independentemente do que fizer. Meu destino irá me encontrar. Então, ela decide. E aí vai muito mostrando essas possibilidades. As pequenas e as grandes decisões que a gente toma a cada dia, a cada momento.
nosso dia, olha o tanto de decisão que a gente toma durante o dia, né? E aí, na alternativa, né? No mundo em que ela foi com o Ethan, ela vive ali uma semana só de lovezinho, só de tome e tome madeirada. E no maior amorzinho e tal. E ela é viciada em pãozinho de canela. Não sei se seria pãozinho de canela mesmo nos Estados Unidos, porque às vezes algumas coisinhas se perdem na tradução. Então, o cara lembra das coisas que ela gostava. Ela tá vivendo um conto de fadas, nessa primeira alternativa. Na alternativa que ela foi com Gabi queria mostrar pra ela um monumento novo que tinha na cidade, porque Gabi tava muito nessa expectativa de que ela criasse raízes ali, já que ela tava o tempo todo mudando. E aí, ela foi tirar uma foto de Gabi e Mark, que era o marido de Gabi. E tava na faixa de pedestre. Ela olhou, o sinal tava fechado. Então ela foi tirar a foto rapidinho, né? Porque não ia passar carro ali, já que o sinal tava fechado. Só que ela foi atropelada. E ela foi atropelada e ela ficou muito mal quando ela já acorda no hospital. E a mulher fugiu, né? E foi uma senhora que atropelou ela, acho que tava bebendo e fugiu da cena do crime. Ela foi atropelada, ela tava no hospital. E quando ela tá no hospital, ela descobre que ela também perdeu um bebê. Ela não sabia que ela estava grávida. Ela estava grávida nas duas alternativas. Ou seja, na que ela teve o acidente, ela perdeu o bebê e soube no hospital quando ela perdeu o bebê. E na alternativa que ela estava com isso, ela estava vivendo um conto de fadas, mas não sabia. Ela vai descobrir depois de umas semanas que ela vai ficando enjoada e fala: minha menstruação não veio. Será que eu tô grávida? E aí, na alternativa que ela teve o acidente, o Ethan chamou ela para ir para casa. E ela não foi, né? Então ele saiu com outra menina depois. De raiva e tudo mais, saiu com outra menina. Então, meio que ela ficou com o ranço dele. E ela também já tava assim, ela ficou semanas internada, então ela tava sem andar. Ela teve que se recuperar por um tempo. Então, a família dela veio de Londres, que era uma questão pra ela, porque acabou que, como a família foi pra Londres, só ela ia pra Londres visitar. E ela meio que acabou se sentindo não pertencente mais a essa família, porque eles tinham as piadas internas, os pais e a irmã e tal. Então, pra ela foi uma grande surpresa os pais virem. A Gabi o tempo todo do lado dela. Então, é isso. Essa alternativa dela, que teve um acidente, é pesada, mas transformadora pra ela também. Porque ela começa a entender que tipo, o que levou ela até ali. Ela começa a ter mais consciência das escolhas dela. Tanto é que ela fala: por experiência própria, posso te dizer que se sair por aí tentando descobrir o que na vida é justo, ou se você merece ou não determinada coisa, vai se embrenhar por um caminho difícil de sair. Isso ela falando do acidente, né? Porque foi um grande susto, ela não queria. E ela fica assim, tipo, cara, por uma decisão, e se eu tivesse ido com isso? Ela se pergunta isso, se eu tivesse ido com ele. Ela até fala: a diferença entre a vida e a morte pode ser tão simples e desconfortavelmente pequena quando um passo dado em qualquer uma das direções te leva para um outro resultado, né? E aí ela ficou se perguntando muito e tal. E beleza. Aí na alternativa que ela tava com isso, o que aconteceu? Depois de um período, ela descobriu que ela tava grávida. E aí ela contou pra ele, né? E falou: olha, é do cara que era casado. Eu liguei pra ele falou que não vai assumir. Eu também não tava esperando isso dele. Mas eu não tava esperando uma criança. Não tava esperando ser mãe agora. Mas eu não quero abortar, porque é isso, né? Nos Estados Unidos você tem um direito legal de abortar até um certo período de tempo. E ela decide não abortar e dar continuidade a essa gestação. E aí ela conta pro cara, pro amorzinho da vida dela, que eles estavam vivendo um love, retomando, tava em lua de mel. E é uma informação, né? Ali, uma informação que você tem que analisar. E aí ele pensa por um tempo, pensa acho que 2 dias, e fala que não estava pronto para ser pai, que amava ela, mas que não estava pronto para ser pai. E aí ela vai. Aí, só que nesse meio tempo, é uma coisa que se repete nas duas realidades. O marido de Gabi, que era tipo um carinha perfeito, dentista, pipipipopopô, que Gabi, ela até fala isso no livro, que ela não era louca de amor por ele, mas era um cara ok. E aí é até foda isso, né? Quando ela fala que é tipo assim, eu tava namorando com ele há muito tempo, me pareceu natural que era o momento certo de casar. E o tanto de coisa que a gente faz, né? Por conveniência, às vezes, assim. Ou porque é o padrão. No livro,
no episódio que eu falo do livro O Ano que eu Disse Sim, que a Shonda, ela fala, eu não quero casar, isso aqui eu tava com dúvida, porque é o que era suposto ser feito, mas eu não tenho vontade de casar e ter um homem dentro de casa. E tem gente que tem, tá tudo bem. Então, quando você é verdadeiro com você mesmo, né? E aí, beleza, o Mark, ela descobre, nas duas realidades, ela descobre que o cara tava traindo ela. Na verdade, na realidade em que a Hannah não teve o acidente, ela descobre quando vai no escritório dele, de odontologia, e vê ele lá beijando a mulher. E é horrível, traumático. E na realidade em que Hannah teve o acidente, a Gabi descobre quando a Hannah sai do hospital e vai buscar ela, vai levar ela pra casa. E aí o Mark vai levar ela pra casa, deixou tudo arrumado, tudo adaptado, porque por um tempo a Hannah vai andar de cadeira de rodas, e aí ele fala, olha, eu tô deixando o apartamento pra você, e aqui são os papéis do divórcio, eu me apaixonei por outra pessoa. Então, em um, ele é honesto, né, no sentido de contar, de não esperar ela descobrir, mas traiu, então, sacana. E no outro, ela descobre. Então, nas duas realidades, a Gabi, a melhor amiga da Hannah, é traída. Só que na realidade que a Hannah teve acidente, ela se apaixona pelo enfermeiro da noite dela. E o enfermeiro também se apaixona por ela. Eles começam a conversar, ela tem um humor muito ácido, que nem todo mundo consegue captar. E ele consegue já de primeira. Aí eles compartilham essa paixão pelo pãozinho de canela, que ela é louca. Só que aí, depois, os superiores dele começam a desconfiar, troca ele de turno. E troca ele de ala também, porque não pode, né, um profissional de saúde ter relações com o paciente. E aí, ela fica doida com isso. Ela fala, nossa, será que ele não gostava de mim? Será que eu prejudiquei ele? Ela fica, assim, incerta do que aconteceu. Quando ela vai receber alta, ela vai atrás do Harry. Ela vai atrás dele. E ela até fala, eu me sinto eu mesma quando estou com ele. E gosto de mim quando estou com ele. Eu acho tão bonita essa fala. E é uma fala que eu penso muito nas relações que eu tenho de forma geral. De amizade, de relacionamento. Eu preciso ser eu mesma. Eu não posso me botar num quadradinho que, eu sou essa pessoa quando eu tô com ela. E eu não vou ser totalmente eu. Lógico que, por exemplo, eu tenho uma versão quando eu tô perto de manhã na Bahia e uma versão quando eu tô aqui. Mas não é uma versão que muda a minha essência. Eu digo na versão de que, tem coisas que eu falo aqui que eu não vou falar lá no sentido de experiências, por exemplo. Porque a realidade da minha família, eu tô hoje em ascensão, e a realidade financeira da minha família, gente, cada B.O. Então eu não vou ficar falando, das viagens que eu fiz e tudo mais, porque não tá dentro da realidade deles. Então é muito complicado. E aí, ela fala de uma parte também que mexeu muito comigo, que foi por isso que no final eu fui toda bonitinha contar pro meu querido, porque ela fala assim, acho que nunca tive alguém que realmente acreditasse em mim. Nem quando eu não acreditava. Agora eu tenho. E acho que talvez precise de alguém torcendo por mim para progredir. E é muito bonito a evolução dela e tal. E aí, nessa realidade, quando ela tem a alta do hospital, ela vai embora, mas ela vai buscar o contato do cara no hospital. E ninguém dá pra ele. Ela sai pedindo que nem uma louca. E ninguém dá. E aí, ela fala, não, eu vou encontrar com ele algum dia, se for esse o destino, se for ele a minha pessoa. Ela acredita meio que nessa coisa de destino, sabe? Da pessoa certa. Ela entrega isso pro destino e vai viver a vida dela. E depois de meses, ela encontra ele numa padaria, onde ela foi comprar o pãozinho de canela, e eles ficam juntos. E, enfim, depois eles têm uma filha e tal. E aí, é muito bonito, porque tem duas coisas que se repetem. Tem várias coisas que se repetem nas duas realidades, né? Por exemplo, os pais de Gabi, que ela morou por um tempo, a Hannah morou por um tempo, eles têm um consultório, o pai dela tem um consultório de pediatria e chama a Hannah para poder ficar ali um tempo, né, como recepcionista. Porque ela chegou na cidade, estava sem trabalho e tal. Então, nas duas realidades, isso acaba acontecendo. E nas duas realidades, ela acaba estudando enfermagem.
Porque na que ela teve o filho. Tá, o Ethan depois assumiu, tá? Ele voltou, falou que amava ela, que não ia deixar ela passar de novo. E que ia assumir, ia estar pronto pra ela. E que ia assumir aquela criança e ia criar. E foi lindo também essa realidade que ela viveu com ele. Eles criaram a filha depois de um tempo. No final do livro, ela tá grávida já de um filho que é deles biologicamente, mas ele é o pai da criança, da menininha que ela teve também. E aí, nos dois, ela tá trabalhando no consultório do pai de Gabi. E nos dois, ela desperta o desejo de trabalhar com enfermagem. Pelo motivo de que é de pediatria, e quando ela tá como mãe, ela entende um pouco da aflição de quando você é mãe, tá com um bebezinho ali, e ela quer ajudar de forma mais próxima. E no outro, porque ela passou muito tempo internada e vê o quão bonito é a profissão e quer passar um tempo estudando aquilo ali. Então, nos dois, ela trabalha como recepcionista e acaba se envolvendo mais no dia a dia ali e tudo mais, desse consultório. E aí, o que acontece? Nos dois, ela conhece tanto o Ethan como o Harry. É muito bonito, porque ela conhece o Harry no final, já, porque tem um aniversário da Gabi. E é um aniversário que a Gabi também, é uma coisa que se repete. A Gabi terminou o casamento e retomou o contato com um cara que foi namoradinho dela na época da escola. Que foi meio que, tipo assim, era um amorzinho dela, era crush e tal, mas o cara começou a namorar com outra menina. E depois ele casou com essa menina e ele tava divorciado por 2 anos. Então, depois de um tempo que Gabi se recuperou ali, ela retomou o contato com ele, adicionou ele no Facebook. E eles estão juntos. Então, nesse aniversário, ela, na realidade que ela tá com o Ethan, ela conhece o Harry no final, porque um cara indica ele ali pra trabalhar no consultório de pediatria. E ela meio que faz um bate-papo com ele, meio que entrevista na festa, porque parece que ele vai trabalhar na clínica, mas ela não tem nenhuma relação com ele. E no que ela tá com o Harry, o Ethan continua amigo dela, tá com outra mulher e tá ali vivendo a vida dele, mas continua amigo, tanto dela como da Gabi. E tudo isso, gente, pra falar que às vezes tem escolhas que a gente demora, né, de ter, ou de desapegar da ideia. Eu, particularmente, eu tinha muita ideia de ter um relacionamento afrocentrado, né? Tipo, depois que eu criei a consciência racial, principalmente. No início, tipo, meu primeiro namoradinho, ele era negro, meu segundo, né, que foi um relacionamento que durou muitos anos, também era. E a gente, como durou muitos anos, eu tinha um sonho de casar, e ter a gente com a trança na goa e tudo mais. E pra mim foi uma grande desilusão quando o relacionamento acabou. Eu fiquei, cara, eu idealizei tanto isso. E por muito tempo eu fiquei assim, não, aí eu só vou namorar se for um cara negro. E eu criei, lógico, eu entendo muito o porquê de ter essa preferência entre relacionamentos afrocentrados. Eu acho muito bonito quem tem um relacionamento afrocentrado. Admiro demais. Aqui, a todas as minhas amigas que têm um relacionamento afrocentrado, eu pago pau. Mas hoje eu olho pra minha história individualmente com carinho, assim, e, tipo, com a leveza. Eu acredito muito que tem pessoas que têm que levar a gente até um certo ponto, sabe? E aí eu olho pra esse relacionamento anterior e vejo assim, não, eu acho que ter vindo com essa pessoa pra Irlanda e tal, deixou um processo menos pesado, não vou dizer mais fácil, mas menos pesado, sabe? E hoje, estando num relacionamento interracial, intercultural, gente, eu nunca me imaginei, quem me conhece pessoalmente sabe, eu nunca me imaginei, eu julgava super quem tinha um relacionamento com gringo. É um dos motivos que eu não mostro e que eu não exponho meu relacionamento com o meu querido, porque primeiro que ele é muito na dele, ele não gosta. E aí casou muito com o que eu tenho de visão do mundo, porque parece que, por exemplo, hoje se tornou um nicho nas redes sociais enaltecer gringo. E, mano, não, é um homem como outro qualquer, com defeito e com qualidades também, mas eu não gosto dessa romantização, dessa idealização de, um gringo me salvou. O meu gringo, sabe? Não gosto. Me dá um ranço. Eu tenho realmente ranço. Quando eu vejo esse tipo de conteúdo na internet, eu fico puta da vida. Falo, mano, não sou aquela pessoa que vai comentar com comentário hater, mas esse é um dos conteúdos que se eu fosse essa pessoa que fosse comentar com crítica, eu comentaria. Mas eu não comento. Guardo pra mim. E deixo de seguir, se eu ver que tá demais. Na verdade, nem sigo, né, pessoas que têm esse tipo de conteúdo. Enfim, e aí eu fico assim,
Olha, se alguém me dissesse isso há 3 anos, há 4 anos, que eu estaria nesse ponto de vida hoje, eu ia dar risada e falar, eu nunca faria isso. Mas pequenas e grandes escolhas me levaram e me trouxeram até aqui. E que bom que me trouxeram até aqui, porque a pessoa que eu tô hoje me faz, ela me melhora, ela me traz leveza. Eu gosto dessa pessoa, da sensação de quem eu sou quando eu estou com ele. E que coisa maravilhosa, né? Que bom. E aí, às vezes, a gente fica muito com medo de desapegar de ideias, de sonhos, às vezes, né? Lembra, tem um episódio do sonho, né? Que foi o primeiro episódio dessa temporada, também tem na segunda temporada. Às vezes a gente sonha com alguma coisa, mas a vida ela vai e leva a gente pra outro caminho. E aí a gente tem que pensar, tipo, por exemplo, eu escolhi, acima de ter um relacionamento afrocentrado, uma pessoa que me amava e que me queria do jeito que eu sou, que eu quis essa pessoa do jeito que eu sou e que me trouxe leveza no meu processo. Lógico, a raça, ela vai ser sempre uma questão nos nossos diálogos, nas nossas convicções, mas tem respeito e empatia pela história do outro, né? Principalmente dele com a minha, porque, né, ele é branco privilegiado. E europeu, eu brinco sempre com ele com isso, mas é verdade. Então, às vezes a gente se apega muito com cada coisinha, né? E eu sou muito a prova disso, que quando a gente também desapega de algumas ideias, a gente pode ter surpresas muito positivas. E aí, deixa eu ver mais uma parte do livro aqui. Aí tá, aí ele vai falando, ela vai contando a experiência dela, né? Ela com a Gabi tem uma amizade muito bonita também. Esse livro é muito sobre amizade. E aqui, um grande beijo para todas as minhas amigas que estiveram comigo. Tem uma parte, né, quando a Gabi descobre que o Mark estava traindo ela, que tá deixando ela para ficar com outra mulher. Ela fala uma frase muito bonita. Divida a dor em 2 e me dê metade. E é muito o que a gente faz quando a gente está conversando com uma amiga sobre a nossa vulnerabilidade. E sobre um ponto de vida, assim, né? É sério, eu tenho amizades que realmente me salvaram, por isso que eu já fiz até um episódio falando sobre amizade aqui. E eu sou muito grata pelas pessoas que tenho na minha vida hoje, sabe? Pelas escolhas que eu fiz para ter as pessoas que eu tenho na minha vida hoje. E aí, tem uma outra frase que me pegou muito, que ela fala... A médica fala, né, quando ela tá no processo ali de reaprender a andar. E aí ela fala, olha, você vai pensar em desistir. E aí ela fala, não, eu não vou desistir. A médica fala, eu sei disso. Eu só quero que você saiba que tudo bem se você sentir vontade de desistir. E quantas vezes a gente tem vontade de desistir, né? Daquilo que a gente sempre sonhou. Eu mesma, ano passado, no início da empresa, pensei em desistir 1000 vezes. E tinha meu querido, meus amigos mais próximos falando, amiga, você consegue, vai dar bom. E aí ela traz muito essa reflexão de que a vida dá um jeito de seguir o seu rumo. Se tudo que acontecesse no mundo fosse resultado apenas do acaso e não existisse o menor sentido em nada, seria caótico demais para mim. Eu seria obrigada a questionar cada decisão que já tomei, cada decisão que vou tomar na vida. Se o nosso destino fosse determinado a cada passo que damos, seria exaustivo demais. Prefiro acreditar que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. E aí, nisso ela reflete muito, né? Ela acha que ela entende que o que ela fez foi errado em ter um caso com um homem casado por um período, mas ela entende que ela precisou disso para amadurecer e para fazer escolhas melhores, né? Que foi que nem quando ela teve um acidente. Ela consegue perceber quanto a vida pode acabar de uma hora para outra e ela consegue ter mais coragem, né? Para assumir as coisas, sabe? Para falar. É que nem os pais dela, né? Quando ela teve um acidente, eles falam, né, de passar mais tempo ali com ela. Só que ela ficou muito tempo sem contato com os pais. E aí o pai dele fala, olha, eu quero que você seja sincera. A gente estando aqui te ajuda ou te atrapalha? E ela falou, pai, não é nada sobre vocês, é sobre mim. Mas nesse momento eu não quero muita gente ao meu redor. Eu quero só a Gabi, que é minha melhor amiga. Mas eu não quero vocês estando longe. Nesse momento vai ser melhor. E, gente, isso é de uma grande coragem, né? Tipo, são pessoas que a gente ama. E amor é essa intimidade, né? Da gente falar abertamente coisas que talvez a pessoa possa se sentir doído naquele momento. É muito também de entender que tem coisas que não é sobre você,
né? E é difícil, às vezes, a gente olhar para tudo isso com maturidade. E esse livro me fez pensar muito nisso, né? Em maturidade, em escolhas. E eu sempre falo aqui de decisões que a gente toma, sabe? Eu conheço pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, eu nunca trairia, eu não conseguiria trair. Mas eu já conheço pessoas que traíram. E aí tem uma parte que ela fala, né? Quando o Mark ele tenta se justificar pra ela, que ela fala de uma coisa. Eu não acredito que estar apaixonado absolva alguém de qualquer coisa. E já não acredito mais que tudo seja válido no amor e na guerra. Eu até diria que suas ações, quando apaixonado, não são uma exceção a quem você é. Elas são, na verdade, a própria definição de quem se é. E é isso. Às vezes a gente está tomando uma decisão que a gente sabe que é errada pra a pessoa que vai ser impactada, porque vivemos em um mundo com relações, né? Então, muita decisão que tomamos para si pode afetar outra pessoa. Então, precisamos também ser conscientes das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Destino ou não, nossas vidas continuam sendo o resultado das nossas escolhas. Estou começando a achar que, quando não nos apropriamos delas, não somos nossos próprios donos. E é muito isso. O que é que você está fazendo hoje que está sendo decidido por você? Que você até pensa em tomar outra decisão, mas que é muito trabalhoso tomar essa decisão. Eu parece que às vezes minha vida ela passa por um furacão. Acho que gente que é filha de Anção tem muito dessas. Passa por um furacão para chegar até ali, até um ponto de calmaria, né? E geralmente esse furacão demanda decisões difíceis. Gente, a vida adulta é isso. Não tem mais mãe e pai para falar, olha, não, vai por aqui, vai por ali. Eu já falei isso para vocês. Toma vergonha na cara e vai tomar a decisão que tá te prendendo em uma coisa que não tá te fazendo feliz, né? Às vezes, muita coisa prende a gente onde a gente tá. E eu entendo isso. As coisas não acontecem da noite pro dia. Cada um tem seu tempo. Mas tem coisas que a gente vai adiando e a gente sabe que não dá pra adiar mais. Mas prefere adiar mais porque é muito trabalhoso ir por outro caminho. E é isso. Muitas vezes a gente tem dois caminhos a ser seguidos, né? E dois caminhos que, por exemplo, no final, o livro mostra muito isso. Que nas duas realidades, a Hannah teve um final feliz. E não um final feliz de livro, de filme, né? Tipo, não aquele final feliz assim. Mas um final que tem de um jeito adulto, com dias bons e dias ruins. Felicidade, né? No final das contas. E é isso que a gente busca incansavelmente, felicidade. E ela até fala na parte do erro, da traição que ela fez. Eu cometi um erro. E esse erro faz parte de tudo que me trouxe a este momento. Embora eu não me arrependa do que fiz, ou me perdoe por isso, aprendi com isso. Cresci desde então. E sou uma pessoa diferente agora. Também fala disso, de que pessoas podem mudar, né? Eu mesmo sou uma pessoa que sou muito incrédula nisso, né? De que pessoas podem mudar. Mas eu acho que é importante, às vezes, a gente acreditar que as pessoas podem mudar, mas essa pessoa mostrar pra gente em ações diárias, né? Não importa se não tivemos a intenção de fazer o que fizemos. Não importa se foi um acidente ou um erro. Muito menos se acreditamos que isso tudo seja obra do destino. Porque, independentemente dele, ainda temos de responder pelos nossos atos. Às vezes a gente está ali criando justificativas, né? Fazemos escolhas grandes e pequenas todos os dias das nossas vidas. E essas escolhas têm consequências. Temos que ter consciência disso. E muita coisa que eu tô falando aqui é do livro, tá? E aí ela fala que vai dar o melhor dela, né? Vou dar o melhor de mim e viver sob a premissa de que se houver alguma coisa nessa vida que devemos fazer, se houver gente nesse mundo que devemos amar, nós encontraremos isso tudo. Com o tempo, o futuro é tão incrivelmente imprevisível, que tentar... Deixa eu abrir aqui esse highlight do Kindle. O futuro é tão incrivelmente imprevisível que tentar se planejar para ele é como estudar para uma prova que nunca vai fazer.
Estou bem agora. Estou bem por estar com você aqui, em Los Angeles. E aí ela vai falando, ela vai se declarando, né, pro cara. E aí, isso do futuro, eu tentei planejar, né, o futuro que eu tinha por muito tempo. E hoje, eu sou uma pessoa que eu tento planejar o futuro. Eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. Mas eu vejo muito o futuro de uma forma assim, cara, isso aqui se for pra acontecer, vai acontecer. Não me isentando da minha responsabilidade, minha, Indiara, enquanto pessoa, nas minhas relações, né? Hoje, por exemplo, eu consigo enxergar erros que eu cometi nos meus relacionamentos anteriores, que eu tento não repetir no meu relacionamento atual. Acho que o meu relacionamento atual também, ele tem muito da Indiara mais madura, porque eu errei anteriormente. E eu vejo que se daqui a 5 anos o que eu planejo, o que eu vejo pro futuro não acontecer, é porque não tinha que acontecer. Eu tô fazendo a minha parte, né? Mas não dá pra eu ter controle de tudo. E eu era uma pessoa muito controladora. Ainda sou um pouco. Mas eu tento melhorar, né? Nesse sentido, porque eu sei que não é assim que a vida funciona. A gente não tem como planejar tudo de uma forma que vai acontecer ali, né? 100%. Ela até fala do lance do timing, né? O timing parece ser uma desculpa. Circunstâncias extraordinárias parece ser uma desculpa. Se a gente ama uma pessoa, se a gente acha que pode fazê-la feliz, passando o resto da vida com ela, então não deveria te deter. E aí é o Ethan falando isso, na verdade, pra ela, quando ele fala, não, eu vou ficar com você é mesmo grávida de outro cara. E aí, gente, o que é que acontece? Eu quero finalizar esse episódio falando o que essa parte aqui que eu achei muito bonita. Que é no final, né? E isso acontece nas duas realidades. Quando o namorado novo de Gabi, no aniversário dela, pra fazer uma declaração pra ela. E essa declaração, eu até falei, meu bem, vem cá que eu quero ler um negócio pra tu. Que eu achei muito bonita e que eu quero que você entenda, né? Que eu quero que você pense muito nisso, nas escolhas, não só da relação, de quem tá do seu lado hoje, ou de quem não tá, porque escolher não ter alguém também é uma escolha. E às vezes tem gente que tá sozinha e que não quer estar sozinha, mas que fazem escolhas diárias que não ajudam a não estar sozinha. Então, é um loopingzinho. Mas as escolhas pro seu trabalho, pra sua vida, pra sua profissão, pra sua família. Eu quero que essa parte aqui é muito falando de relação, mas que você olhe pra onde você tá hoje e você pense, eu tô onde eu queria estar, sabe? Porque hoje eu tô olhando pra sensação que eu tô vivendo e eu penso, não, eu tô onde eu queria estar, sabe? E é muito bom quando a gente consegue abraçar isso, porque os 2 últimos anos eu vivi coisas que estavam me deixando muito inquietas, do sentido de eu não queria estar vivendo isso aqui, eu não queria estar vivendo isso aqui. E eu fui mexendo os pauzinhos pra poder me tirar daquilo ali e viver uma coisa melhor. E estou em um lugar melhor hoje. Então, ele fala, né? Ele conta a história dele com a Gabi e tal. E aí ele fala: eu li um livro a respeito do cosmos. Começa ele pra então olhar à sua volta e dizer: acreditem, isso tem a ver. E li sobre as diferentes teorias a respeito do universo. Fiquei muito impressionado com a teoria especial que diz que tudo que é possível acontece. Isso quer dizer que, quando a gente joga uma moeda pra cima, ela não dá cara ou coroa. Ela dá cara e coroa. Todas as vezes que você atira uma moeda pra cima e ela cai com a cara virada pra cima, significa apenas que você está no universo, onde a moeda caiu com a cara pra cima. Existe outra versão de você, em algum lugar, criada no segundo em que a moeda foi jogada pra cima, e que vê a moeda cair com a coroa pra cima. Isso acontece a cada segundo, todos os dias. O mundo se divide num número infinito de universos paralelos, onde tudo que pode acontecer, de fato, acontece. Isso é completamente plausível, aliás. É uma interpretação legítima da mecânica quântica. É perfeitamente possível que a cada vez que tomamos uma decisão, haja uma versão de nós mesmos em algum lugar que escolheu seguir por outro caminho. O número infinito de versões de nós está vivendo as consequências de cada possibilidade das nossas vidas. O que estou tentando dizer com isso é que eu sei que podem existir universos por aí onde eu fiz escolhas diferentes e que me levaram a outro lugar,
que me levaram a outra pessoa. E o meu coração se parte por cada versão de mim que não terminou ao seu lado. E aí ele se declara pra Gabi, né? E aí eu penso, e isso me fez pensar muito também, além da relação, na decisão que eu tive de sair de Feira de Santana, na Bahia. Eu até me emociono porque foi uma decisão muito difícil, que me levou onde eu tô hoje. E que volta e meia eu penso, nossa, será que eu tomei a decisão certa? Como seria a minha vida se eu tivesse ficado em Feira? E eu acho que é uma decisão que todo mundo que é imigrante, em algum momento, se questiona. Será que eu tomei a decisão certa? Será que estar aqui, onde eu tô agora, é a decisão certa? Então, quem é imigrante entende muito isso. De decisão, de escolha, né? De um caminho, de sair do seu lar. Então, esse livro me fez pensar muito nisso. E 5 anos depois, morando fora, eu acredito que eu tomei a decisão certa, sim. Mas isso não anula a saudade, a volta e meia querer me teletransportar para estar na Bahia, para estar perto de manhã. E uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a gente toma uma decisão e ficamos presos a ela quando percebemos, isso aqui foi besteira, não deveria ter feito isso. E eu, particularmente, até então, me vejo feliz, de forma geral, com a decisão que eu tive de morar fora. Mas, se você tá tomando uma decisão, e você, depois de um tempo, seja na relação, seja no trabalho, seja na profissão, seja na mudança de um país, não se apega porque você voltou, você tomou aquela decisão, eu não posso voltar atrás. Não é voltar atrás, porque a pessoa que você era antes de tomar essa decisão não vai ser a mesma. Você tirou um aprendizado daquilo. Então, não deixa o medo de retroceder te parar, te travar, sabe? O medo de começar de novo te travar. Porque a gente precisa ser fiel às nossas escolhas. E é isso. É isso, aprendiz. Episódio longo. Espero que ele tenha te ajudado do lado daí, de alguma forma. Esse livro mexeu comigo, me fez refletir sobre muita coisa e me fez deixar, assim, pensar, essa decisão foi certa? Foi. Que bom. E sigamos, que a gente consiga tomar decisões certas. Eu tomei muita decisão errada nessa vida. Sei que eu vou continuar tomando, né? Mas em busca, né, de não repetir erros e tomar decisões certas no final. Te espero na próxima quarta, hein? Esse episódio foi de pirar o cabeção, eu acho. Devo ter alugado um triplex na sua cabecinha? Devo. Mas te espero na próxima quarta, pra gente trocar uma ideia. Lembra do Apoia-se, lembra de seguir a gente no Instagram agora, que a gente tá com o Instagram, @aprendicomanhã, com 2A no final. Lembra de apoiar o nosso trabalho e de compartilhar esse episódio com uma pessoa que você ama muito, pra ela estar ali fazendo parte desse aprendizado coletivo. Um cheiro e até a próxima quarta.